Olá, queridos alunos do 7º ano, que alegria estar aqui contigo, viu? Espero que esteja tudo bem com você e com a sua família. Eu, professora Elisângela, estou bem, graças a Deus, e estou muito feliz de estar aqui contigo. E eu não estou sozinha. Para nossa alegria, o professor Kelvin, nosso intérprete maravilhoso, está conosco. Bem-vindo, querido. Que bom tê-lo aqui conosco, viu? Queridos alunos, nossa aula hoje será sobre uma retomada. E nós vamos falar sobre as máquinas simples. Retomando então esse conteúdo. Convido você a vir comigo então, bora lá. 2 objetivos que nós temos nesta aula de hoje. E eu quero chamar a sua atenção para uma coisinha. Já pegou o teu caderno? Você está num espaço aí favorável para os teus estudos? Luminosidade, você está confortável, as janelas estão abertas para que ocorra aí uma corrente de ar, que maravilha, você está bem, né? Bora lá então para os nossos objetivos. Temos 2, rever os tipos de máquinas simples e complexas e reconhecê-las no cotidiano. Rever o funcionamento de rodas, polia e engrenagens. E eu quero trazer aqui para você essa imagem toda colorida aqui já para iniciar essa retomada de hoje. Quero convidar-te para observar essa imagem aqui e quero mencionar para você o seguinte: nos dias de hoje utilizamos diversos tipos de máquinas. E de que maneira que elas são utilizadas no seu dia a dia, no meu dia a dia? Então, deixo aqui estas imagens para instigar, para te auxiliar na reflexão de que maneira que as máquinas simples são utilizadas no nosso dia a dia. Eu vou dar um tempinho aí para você pensar e eu já retorno para dar continuidade até daqui a pouco. Voltei curiosa. E aí, você já começou a socializar ali com seus colegas da turma, perguntando aí para um, para outro, como que as máquinas simples nos auxiliam no dia a dia? Então, a gente observando essas máquinas simples que nós temos aqui, elas nos ajudam como? Por exemplo, o martelo, que é uma máquina simples, nos ajuda a tirar um prego, né? Se a gente quer pendurar um quadro, ou então lá no quintal, na varanda, a gente quer colocar um vaso de flor, nós vamos utilizar ali o martelo, nós vamos usar ali um esfregão, uma vassoura para higienizar ali a nossa casa, nós vamos usar ali um aspirador de pó. Então são muitas, né? Uma mesa que a gente está observando aqui também, né? Que pode ser utilizada. Então são exemplos de máquinas simples
que estão ali nos favorecendo, contribuindo ali para que nós possamos desempenhar bem as nossas atividades cotidianas. Legal, né? Bora lá então. Falando de máquinas simples, né? A gente precisa entender que para uma máquina, independente de qual seja o corpo, para estar em movimento é necessário ter força. O que é a força? É uma ação. É uma ação que provoca, modifica, né, o movimento de um corpo ou de um objeto. Confere aqui comigo, vem observar essa imagem aqui. A gente está vendo um garotinho aqui sofrendo, puxando aqui, né, tentando puxar um objeto. O que ele está precisando aqui para movimentar, para mover esse objeto, né? Fazer com que esse corpo, né, se movimente? Ele precisa de força. Então a força ela é necessária para provocar um movimento, né, de um determinado corpo, ou então fazer também com que este corpo pare. Se ele estiver em movimento, é necessário também que aplique uma força sobre ele para que ele pare de se movimentar. E para entender força, o que é força, né? Para a gente entender melhor, é necessário três situações. A intensidade da força, que a gente aplica ali, né? A intensidade da força. A direção para onde ela está sendo aplicada e também o sentido. A gente vai ver cada um deles. Muito bem. Então, a intensidade. O que é a intensidade? É o valor, né, da força aplicada naquele determinado objeto. A direção. Horizontal, vertical, diagonal, para onde que a gente vai direcionar a intensidade daquela força que a gente vai estar aplicando naquele objeto, naquele corpo que nós vamos estar querendo movimentar. E o sentido? Direita, esquerda, para onde que nós vamos movimentar esse corpo? Então são critérios que estão associados, estão atrelados ali com a movimentação, com a força, né? A movimentação do corpo, do objeto que precisa de força, e a intensidade, a direção e o sentido são critérios ali que estão relacionados então com a força que se aplica ali num determinado corpo. Então olha aqui, ó, vem conferir comigo aqui, ó. Ah, você gosta de jogar vôlei? Conta aí pra mim. Pratica algum esporte? Então nós já estamos aqui, ó, observando aqui 4 jovens, né, jogando vôlei. E é um ótimo exemplo, né, pra gente então pensar nessa questão da força. Muito bem, o saque de um vôlei, né? Então a gente já observa aqui diferentes posições, 3 posições diferentes aqui que o atleta ele usa para fazer o saque, né? O que é fazer o saque? É lançar a bola para a quadra adversária, né? E durante este saque, ele vai aplicar uma força e ele vai ter também uma direção e um sentido para o qual ele quer direcionar, ele quer mandar essa bola. E para isso ele precisa aplicar uma força sobre este objeto para mandar a bola para a quadra adversária. Então, olha aqui a jovem, né? Vai realizar o saque. E o que ela precisa também? A força, o sentido, ali a direção. Mas ela precisa aplicar uma intensidade na força que ela vai então colocar sobre a bola, né? Vai ser o esforço utilizado para ela realizar o saque e lançar a bola lá para a câmera adversária. Então, olha aqui o sentido, né? Uma linha imaginária sobre qual, confere aqui comigo, ó, sobre o qual o objeto ele se movimenta. E o sentido? O sentido indica o lado, né? Que lado que a linha, né? Que o corpo vai, direita, esquerda. Então, ela lança a bola e ela já dá aquela sondada, né? Ela vai lançar esse objeto com a intensidade que ela aplica nessa força. Ela vai lançar ali para a esquerda, ela vai lançar para a direita. Então aqui nós observamos então esses critérios aqui para fazer um corpo estar em movimento e a força que aplica sobre ele. As máquinas, olha aqui gente, vem conferir mais aqui comigo outras máquinas que eu trouxe para você. Máquinas simples, tá? E na física, máquinas é todo e qualquer dispositivo que muda o sentido ou a intensidade de uma força com a utilização do trabalho. Claro, olha aqui, ó. Nós temos aqui alicates, nós temos aqui um quebra-nozes, né? Imagina, precisa de uma intensidade. A primeira coisa quando a gente pensa, opa, vamos quebrar nós, a gente já tem que pensar, nossa, a intensidade da força que eu vou ter que aplicar aqui com essa máquina para eu quebrar, então, né,
esse objeto, né? Eu preciso exercer uma força, uma intensidade. É a mesma coisa a tesoura, né? Ali quando a gente está mexendo com ela, né? Dependendo do papel, a intensidade da força é menor. Se for já um tecido mais grosso, a intensidade já é maior, ok? Muito bem. Máquinas simples. Olha outras aqui, ó. Vem conferir comigo. Eu trouxe aqui a alavanca, né? A polia, cunha, parafuso e plano inclinado, né? São dispositivos, então, que são capazes de alterar forças, né? Ou simplesmente de mudar a direção ou o sentido daquele objeto que a gente vai estar movimentando ele, né? Com o uso, então, dessas máquinas simples. Quero convidar você agora para fazer uma atividade comigo. Você topa? Mas conta para mim primeiro, o teu caderno está bem organizado? Tenho certeza que está. Então, eu proponho para você manter a organização do teu caderno, porque é muito importante para você depois, né, reforçar os teus estudos, para você ir consultar aquilo que você estudou e também para que depois você socialize com os teus colegas da turma e, claro, não deixe de mostrar para a tua professora, porque ela vai ficar muito orgulhosa de você. Bora aqui comigo conferir essa atividade? Após a cobrança de uma falta no jogo de futebol, a bola chutada acerta violentamente o rosto de um zagueiro. A foto mostra o instante em que a bola encontra-se muito deformada devido às forças trocadas entre ela e o rosto do jogador. A respeito dessa situação, como é a força aplicada pela bola no rosto? Olha que situação! Então eu vou dar um tempinho para você registrar essa atividade. Se você quiser fazer uma ilustração, fique à vontade, tá? Como você quiser enriquecer essa atividade, se quiser desenhar também, não tem nenhum problema, ao contrário. Vou dar um tempinho para você anotar, para você responder e a gente já retorna para dar continuidade até daqui a pouco.
Voltei, gente linda, e eu volto como sempre curiosa. Eu fico pensando como será que foi ali o desempenho, o empenho ali, né, deles para realizar essa atividade. Bora lá então comentar a respeito dessa situação da bola que se chocou ali, né, com o rosto do jogador? A força aplicada pela bola no rosto e pelo rosto na bola tem direções iguais, sentidos opostos e intensidades iguais. Quero parabenizá-lo, viu? Pela sua dedicação e pelo teu empenho aí com as atividades. Vamos continuar falando então. Agora vamos falar da alavanca, né? Esta máquina simples. O que aumenta, né, a força aplicada ali, né, a um objeto. Então nós temos aqui, olhando, né, a gente olha uma gangorra. O que nós temos aqui? A força potente, né? O que é a força potente? É a força aplicada, olha aqui, ó, confere aqui comigo, é a força aplicada ao sistema com, qual que é o objetivo dessa força potente? É levantar o objeto que está aqui, ó, na força resistente, que é a força contrária, né? Gerada ao movimento, né, pelo objeto que vai ser movimentado. No caso aqui, uma rocha que nós estamos vendo. Professora, mas aí embaixo o que é? O ponto de apoio, né? É o ponto de apoio, onde a alavanca vai poder fazer o movimento dela ali, girando. As alavancas, elas são classificadas em 3 tipos, tá? Quero mostrar aqui para você, ó. E de acordo com a posição do ponto de apoio e os pontos de ação, que é a força potente e a força resistente. Então, 3 tipos, né? Falando da classificação das alavancas. Então, confere aqui comigo. A alavanca interfixa, né? A gente observa o que aqui? Que o ponto de apoio ele fica entre a força potente e a força resistente. Isso na alavanca interfixa. E na alavanca interpotente, o que a gente observa, né? Opa, aqui embaixo, vamos falar aqui dessa alavanca que é a interpotente. Que a força potente, ela fica entre a força resistente, olha aqui, ó, onde o objeto vai ser levantado. E a força potente fica entre o ponto de apoio, então, e a força resistente. Aqui em cima, minha gente, a alavanca interresistente. O que a gente observa aqui nessa alavanca? Que a força resistente, olha aqui em cima, ó, a força resistente, ela está entre o ponto de apoio e a força potente. Então, nós vimos aí os 3 tipos de alavanca. A alavanca interresistente e interpotente, e nós vimos a alavanca interfixa. Agora, nós vamos falar do plano inclinado. Olha, isso aqui, a gente olha aqui, a gente pensa, a gente até respira, ufa. Porque isso aqui facilita o trabalho, a realização de uma tarefa, né? Para deslocar, né, um objeto. Olha aqui, ó. A gente observa esse moço aqui, né? Movimentando esse barril. Imagina se ele tivesse que retirar esse barril daqui do chão e somente com a força ali braçal colocá-lo aqui em cima. Certamente a força que ele deveria aplicar, ali, a intensidade da força ali nos braços dele seria muito maior do que usando aqui nesse plano inclinado, que vai facilitar o trabalho, né? Elevando ali então esse objeto ali para o local desejado. Quanto menor for a inclinação, quero contar para você, quanto menor for a inclinação, maior será o comprimento do plano e menor será o esforço aplicado, ok? Falando ainda da força que é usada para mover um objeto pesado, né? Se estiver, olha aqui, ó, quero contar para você aqui, ó. Professora, mas você está mostrando uma maçaneta, precisa ali de aplicar uma força? Sim, exatamente. Então, precisa girar, confere aqui comigo, né? Imagina aí na tua porta, já estou até imaginando você correndo ali na porta da tua casa para girar a maçaneta para perceber. Sim, você vai aplicar uma força ali para girar, para abrir a porta, você vai aplicar uma força, né? E vai fazer então com que ela gire. Olha aqui, ó, esse eixo vai girar, né? Com a força que você vai estar aplicando aqui na maçaneta, provocando então o quê? O movimento do eixo e vai facilitar daí a abertura, né? Olha que interessante, tem uma animação aqui para você. O que é isso, professor? Uma polia ou a rodana, né? Que a gente fala, né? Que é a roda com um suco. Não é suco de laranja, suco de abacaxi, não, tá? É suco, tá? Temos aí uma consoante no meio. Então, por onde passa, né?
o cabo ou um fio, que é utilizado para quê? Para movimentar. Olha aqui, ó. Então nós temos a roldana aqui, né, com o sulco, que vai facilitar então a movimentação desse cabo, desse fio, que vai servir para quê? Para levantar, para abaixar este objeto, como a gente observa aqui. E elas são divididas, eu vou contar para vocês, as polias também são divididas, assim como as alavancas. A polia é dividida em fixas e móveis, né? As fixas, olha aqui, ó, confere comigo. Elas são presas, né, a algum suporte, a alguma superfície, elas estão fixas ali, o nome já é bem sugestivo. Enquanto que as móveis, elas ficam presas ao objeto que vai ser movimentado, ok? Muito bem. Aqui então a gente também vê um outro tipo, né, de máquina, que são as engrenagens. Elementos mecânicos, né, que são compostos por rodas dentárias, né? Rodas que possuem os dentes ali em seus eixos. E o atrito entre esses dentes, né, de cada roda vai provocar, então vai garantir o movimento, tá? E esses dentes também, né, da roda, que nós chamamos de dente, né, vai garantir que a força aplicada a uma engrenagem faça com que elas, as engrenagens vizinhas, né, elas também se movimentem sem escorregar. Bora fazer uma atividade? Viu? Já que tem desenho. Vai querer fazer? Maravilha! Bora lá então. A alavanca é uma barra que pode girar em torno de um ponto de apoio, que é o polo. Em nosso corpo existem alavancas, que são as partes articuláveis. Nas figuras, vemos 3 exemplos: pé, braço, antebraço e cabeça. De acordo com a classificação das alavancas, quais são os tipos de cada um? De cada um desses aqui que está numerado. Quer fazer o desenho? Fica à vontade, eu vou dar um tempinho para você registrar essa atividade no teu caderno e eu já retorno para darmos continuidade até daqui a pouco. Voltei, gente linda! E aí, caprichou nessa arte aqui? Ó, não esqueça de manter a organização e ó, guarde esse caderno, viu? Para depois socializar com os seus colegas e também mostrar para a tua professora. Bora lá então? De acordo com a classificação das alavancas, quais os tipos de cada uma dessas aqui? Da 1, da 2 e da 3. Bora conferir então? Aqui nesta alavanca, a número 1, nós apresentamos a alavanca interresistente. Na alavanca 2 é a interpotente e na 3 a interfixa. Parabéns, queridos, pela dedicação aí com as suas atividades e com a fidelidade nas aulas, ok? O que nós vimos nessa aula? O conceito de força, conceito de máquina simples e complexa,
tipos de alavancas, conceito de plano inclinado, conceito de roda, polia, roldana e engrenagem. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha realizado muitas anotações e, sinceramente, eu espero mais ainda que você e a sua família fiquem muito bem e eu aguardo você ansiosa para a nossa próxima aula. Até breve!